Olá, pessoal! Bem, aqui com vocês agora para resolver a questão número 35 do Veste-Mescan 2021/1, elaborado pela Fundep. Pessoal, veja, essa questão, vamos ampliar um pouquinho, fala o seguinte, ó, o manuseio com segurança de substâncias químicas demanda conhecimento do grau de toxicidade e periculosidade dessas. Os ácidos nítrico e sulfúrico, por exemplo, têm vapores altamente irritantes ao sistema respiratório. A amônia, por sua vez, irrita os olhos, podendo lesar a córnea. Já o formol é um composto altamente carcinogênico. Um desses compostos apresenta todas as seguintes características em sua estrutura molecular. Muito bem, pessoal, então aqui ele nos traz dois ácidos, traz a amônia e o formol como, como possíveis componentes aqui para analisar essas afirmativas. E aí a primeira ele fala assim, suas moléculas são constituídas por ligações sigma e pi. Bom, pessoal, veja então que é uma estrutura em que você percebe que vai ter aqui ligações sigma e pi, ligações sigma e pi dentro da sua estrutura. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Ele fala, segundo, o átomo central apresenta 3 domínios de elétrons. Pessoal, o que são domínios de elétrons? Galera, são nuvens eletrônicas. Professor, o que seria uma nuvem eletrônica? Meus jovens, uma nuvem eletrônica pode ser, vamos mudar a cor aqui, pode ser uma ligação simples, pode ser uma ligação dupla, pode ser uma ligação tripla, pode ser par de elétrons não ligantes. E caso seja um radical livre, um elétronzinho só não ligante. Isso, veja, avaliamos ao redor do átomo central, ok? Então, o que ele se refere a 3 domínios de elétrons significa que o átomo central apresenta ao seu redor 3 nuvens eletrônicas, repetindo, as quais podem ser ou simples, ou dupla, ou tripla, ou par de elétrons não ligante, ou, caso seja radical livre, um elétronzinho só não ligante. Não tem aqui radical livre, ácido sulfúrico, nítrico, amônia ou formol não representam radicais livres, ok? Bem, e aí, repetindo, o seu átomo central, ele apresenta, então, aqui, ó, 3 domínios de elétrons ao seu redor, sugerindo um arranjo molecular trigonal plano com ângulos de ligação de 120 graus aproximados. Então, quer dizer, o ângulo de ligação, melhor dizendo, né, o ângulo entre as ligações seria de aproximadamente 120 graus. Seus elétrons π são deslocalizados pela estrutura de ressonância. Então, quer dizer, tem que apresentar ressonância em relação aos elétrons π. Meus jovens, vamos lá então. Olha só, pessoal, eu teria que avaliar qual das substâncias apresenta essas 3 características, ok? Porque ele fala aqui, de acordo com as características relatadas sobre a molécula, olha lá, o composto citado é. Então, eu vou ter que avaliar qual composto dentre os citados apresentam essas características. Muito bem, então vamos avaliar comigo aqui. Olha só, primeiramente, vamos falar do ácido sulfúrico. Pessoal, o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, ele tem essa estrutura que está aqui. Ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. E então, o enxofre, que é da família 6A, após fazer as 2 ligações, precisaria fazer ainda mais 2 dativas. É fato que, se hoje eu levar em conta a expansão do octeto, esse ácido sulfúrico, ele teria uma estrutura representada dessa forma, ok? Quando o átomo central ele pode sofrer expansão do octeto, e isso é quando o átomo central fica do 3º período em diante, 3º, 4º, 5º, ao invés de dativas, ele pode desenvolver duplas ligações, ok? O ácido sulfúrico é uma situação desse tipo.
Muito bem, só que o ácido sulfúrico não pode ser, porque se você observar ao redor do átomo central, eu tenho aqui 4 nuvens eletrônicas, ou seja, 4 domínios de elétrons. Por isso, ácido sulfúrico não se enquadra naquelas características. Bem, o outro componente citado é o ácido nítrico. O ácido nítrico, observe, ele tem o nitrogênio como átomo central, que é da família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência, e, portanto, a estrutura do ácido nítrico é essa daqui, né? O hidrogênio ligado ao oxigênio, no caso de oxiácido, e aí esse oxigênio se liga ao átomo central, porém, o nitrogênio, após fazer uma ligação, ainda pode fazer 2 ligações covalentes comuns, então ele faz uma dupla com o oxigênio, e aí então fez as 3 ligações que precisava, e esse par de elétrons pode desenvolver uma dativa aqui. E então, pessoal, nessa ocasião, perceba que eu tenho ligações πs alternadas, ok? Ou melhor dizendo, eu tenho uma ligação π em que entre esse oxigênio e esse oxigênio, essa ligação π, ela não se apresenta de forma fixa. Ou seja, esses elétrons πs que estão aqui, ó, constituindo essa ligação π, a gente fala que ele representa aqui, esses elétrons representam um par deslocalizado. Porque nessa ocasião, veja, se eu representar essa estrutura nesse formato aqui, ó, nada muda. Ok? Nada muda. Tudo bem? Então, isso aqui representa estruturas de ressonância. Beleza? Tá joia, pessoal? Aí, veja, será que isso se adequa ao que ele citou? Por exemplo, tem 3 domínios de elétrons? Sim, 3 domínios de elétrons. O ângulo, então, seria em torno de 120 graus? Beleza, seria em torno de 120 graus. A estrutura é trigonal plana. Você tem aqui elétrons ressonantes? Tem elétrons ressonantes. E aí, então, pessoal, o ácido nítrico, ele se enquadra naquilo que foi proposto, porque tem ligações sigmas e πs, tem 3 domínios de elétrons e os elétrons πs são ressonantes. Ok? Beleza, então teríamos aí a alternativa B de bola, onde fala do ácido nítrico. Joia? Maravilha? Pessoal, agora, por que não pode ser amônia ou formol? Vamos ver aqui? Olha só, a amônia, se observarmos, pessoal, a amônia você teria isso aqui, ó. Faria 3 ligações, teria um par aqui de elétrons não ligantes. Então, teria 4 domínios de elétrons, não pode ser. No caso do formol, que é o metanal, você teria essa estrutura aqui. Beleza? Esse é o metanal. Bom, teria aqui 3 domínios de elétrons? Teria. Teria ligações sigmas e π? Teria. Porém, não teria aqui elétrons ressonantes. Ok? Essa ligação π aqui, ela não representa par de elétrons deslocalizados. Representaria se eu tivesse um oxigênio aqui ligado ao carbono por dativa, que não seria possível nessa ocasião. Ok? Então, por isso, o ácido nítrico é o único que se enquadra naquelas 3 características. Beleza? Valeu!